Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Dessa vez de novo falando do Global Chess League, né? Aquele torneio por equipes que está acontecendo em Dubai, né? Ontem a gente trouxe um vídeo na partida Carlsen venceu de brancas o Anand, né? O Anand vem fazendo um bom torneio aí, lembrando que é um torneio rápido, né? De 15 minutos com 5, mas depois de perder para o Carlsen, o Anand antes já havia ganho do Duda, ganhou do Duda novamente, são ida e volta. Ganhou do Aronian, ganhou do Vachier Lagrave, ele vem demonstrando boa forma aí no xadrez rápido. Tinha perdido pro Carlsen com as pretas e agora, hoje, ele jogou com o Carlsen de brancas, né? E a gente vai mostrar essa partida principalmente por causa do final, um final espetacular e raro, né? Vamos dizer assim, no xadrez. Uma beleza rara. Mas antes da gente começar, você já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Lembrando que é muito importante pra gente. Vamos dar uma olhada nessa partida. Uma coisa curiosa aqui, o Carlsen jogou a francesa, né? Ele vem empregando essa defesa mais regularmente nos últimos tempos, inclusive no Norway Chess ele perdeu para o Caruana, né, uma francesa, embora outra variante em relação a que foi jogada nessa partida. Depois de cavalo C3 do Anand, né, ele jogou bispo B4, a famosa variante Winauer. Contra o Caruana ele jogou cavalo F6 no lance 3, a francesa clássica, né. Bispo B4 E5, C5 A3, bispo C3, B por C3, essa é a forma mais, digamos assim, que a teoria diz que é a melhor para as brancas contra a variante Winauer. As brancas pegam um par de bispos, enfraquecem as casas pretas das pretas, né? Muitas vezes essa diagonal é importante, o bispo entra em A3, a ala do rei fica meio enfraquecida, né? Essa dama vem para G4 atacar G7. No entanto, as pretas dobram os peões aqui na coluna C e jogam também na fraqueza das casas brancas e na ala da dama, especialmente na casa C4. Pode se tornar um ponto importante para as pretas no futuro. E o peão de A pode ser uma fraqueza a longo prazo. Muitas vezes um tipo de posição muito fechada, né? Acontece em que as brancas têm superioridade na ala do rei e as pretas na ala da dama. O Carlsen jogou cavalo C6 aqui, né? Lances mais jogados são cavalo E7, dama C7, dama A5. Cavalo C6 também é possível. O Anand jogou crítico, dama G4, ameaçando em G7, provocando o lance G6 que enfraquece as casas pretas, ou rei F8 que perde o roque, né? O Carlsen preferiu G6. O Anand veio com H4 com a ideia de H5. O Carlsen jogou H6 para responder H5 com G5, manter a ala do rei fechada, e o Anand persistiu aqui tentando abrir com F4. Se peão toma, né, por exemplo, dama G7 é um desastre aqui, né, vai cair material pesado. Mas aqui o Carlsen jogou dama A5, atacando em C3, bispo D2 e agora F5, uma reação típica. Agora, se tomar en passant, ele desenvolve o cavalo com o tempo na dama e as pretas tomam a iniciativa. Portanto, o Anand depois de F5 jogou dama G3 e o Carlsen conseguiu manter a ala do rei fechada com G4. O Anand jogou D por C5. C4 é uma ideia aqui para fechar a posição ainda mais, né? Lembrando que as brancas têm um par de bispos, então é interessante para elas abrir um pouco a posição. Mas outra forma interessante de abrir a posição seria com C4, que a teoria diz que o branco tem vantagem depois de C4, ameaçando a dama. A dama pode ir para A4. E agora sim D por C5. E depois de se tomar em C4 para recuperar o peão, uma ideia que é cavalo E2 para cavalo C3. Ou se desenvolver cavalo G7 para se tomar aqui, jogar cavalo por D5. As brancas têm o bom dama B3 aqui, consertando a estrutura da ala da dama e um final um pouquinho melhor para as brancas. C4 então é uma boa alternativa. O Anand jogou D por C5, cavalo G7 e bispo D3 aqui mandou o Anand
Dama por C5, agora recuperando peão. E cavalo E2, né? Ele tem esses peões dobrados isolados, mas ele tem bom jogo nas casas pretas. E a casa D4 é um bom posto, por exemplo, para esse cavalo aqui. Cavalo A5 jogou o Carlsen, de olho na casa enfraquecida, C4. E dama F2 jogou a Nandes, buscando um final que nesse momento é equilibrado. Aqui o Carlsen não se opôs. Dama toma, rei toma. Bispo D7 desenvolvendo. A4 aqui. As pretas podem botar o bispo aqui, onde ele vai ficar numa posição ativa. Então as brancas evitam isso com A4. Rei F7 ligando as torres. Torre de HB1, B6. Segue a posição equilibrada. O Anand jogou bispo C1 para passar para 3. Manobra típica na variante Winauer. Cavalo de E6 mandou o Carlsen. Bispo A3. Então o bispo fica ativo nessa diagonal. Pode ir para D6, pode ir para B4 para incomodar o cavalo de A5 em algumas linhas. E aqui o Carlsen fez uma manobra um pouquinho exótica, mas interessante. Cavalo D8, né? A ideia é ir para B7. Botar uma torre em C8, possivelmente jogar cavalo C5. Além de ameaçar o peão de A4. O Anand jogou bispo B4, defendendo o peão com a torre. E cavalo de DB7. Jogou aí o Carlsen, cavalo D4. E torre de HB8. Me parecia mais natural para o Carlsen que torre de HC8. Né? Botando na coluna aberta. Mas de todo jeito o lance dele não muda tanto a avaliação. Segue equilibrado. O Anand jogou cavalo B3, buscando incomodar esse cavalo sólido em A5, né? E se tomar em B3, ele tem a opção de tomar de C, ou mesmo de torre, né? Mas o Carlsen, então, optou por cavalo C4. E depois de bispo toma, peão toma, agora não tem mais o par de bispos, né? E esse bispo ganha vida. No entanto, depois de cavalo D4, as brancas estão bem sólidas aqui. O cavalo controla a casa C6. O equilíbrio permanece na posição. Torre C8. A5 jogou o Anand para se livrar da fraqueza do peão em A4, né, que o bispo fica incomodando. Carlsen manteve a posição fechada com B5. Torre D1. E ele jogou aqui bispo E8. Estava ameaçando o cavalo por F5, né, e o bispo de D7 está no ar. Lembrando que é 15 com 5, né, 15 minutos com 5 de acréscimo. Então, à medida que os lances passam, eles vão se apurando. Cavalo E2. A6 consolidando a lá da dama. Torre D4. Torre D8. Torre AD1. O Carlsen trocou uma torre. O Anand não quis tomar de C, porque desdobrando os peões, que depois de bispo C6, esse bispo fica forte e as pretas ganham bom controle aqui nessa diagonal, né? Esse bispo de casas brancas fica forte. Preferiu tomar de torre, também veio o bispo C6, torre D2, ele quer botar o cavalo ali, o Anand, e o Carlsen aqui jogou G3 cheque, mostrando assim muita disposição de tentar ganhar, né? Ele poderia jogar aqui, por exemplo, torre D8 para trocar as torres e um provável empate aconteceria. Mas aqui estão começando as complicações no final. Aqui G3 é um lance provocativo. O Anand preferiu não tomar. Claro, se tomar de rei, torre G8 cheque, vai tomar em G2 em seguida. E se tomar de cavalo, vem torre G8, né? Cravando o cavalo. Se o cavalo sair, dá para tomar em G2. Né? E um ponto é que se as pretas estão jogando torre G4 para pressionar em F4, elas ficaram bem ativas dessa maneira. Então o Anand preferiu voltar para G1. Veio torre G8 do mesmo jeito, com a ideia de torre G4 e defender o peão, né? Cavalo D4 atacando o bispo. E agora o Carlsen mudou de lado de novo, jogou torre D8, cravando o cavalo. E o Anand aqui jogou bispo D6. Lance que não estraga nada, mas mais sólido era jogar rei F1, rei E1 para defender a torre. E aí sim ameaçar tirar o cavalo, né? Que está cravado nesse momento. Ele jogou bispo D6, com a ideia, claro, cavalo por D6 é um blunder grosseiro aqui, né? O cavalo toma C6 e as brancas ganham uma peça em uma partida. Mas o Carlsen jogou bispo E4, agora sim ameaçando tomar. Depois de bispo B4 veio torre D5.
Rei F1 e cavalo D8. Carlsen agora ameaça cavalo C6. Explorar a cravada em cima do cavalo de D4. E um ponto importante, né? O G3 fixou esse peão em G2 em Casa Branca. E ele é um alvo eterno para o bispo das pretas, né? Então, muito cuidado ali com aquele peão. Mandou rei E1 Carlsen, o Anand, perdão, defendendo a torre, mas isso não inibiu o Carlsen de jogar o belo cavalo C6. E o Anand teve que encontrar aqui o bom cavalo E2, né? Se ele tomasse o cavalo, agora troca as torres, rei toma, bispo toma C6, seguido de bispo toma G2. E esse final tá perdido aqui para esse cores opostos, está perdido para as brancas, né? Por exemplo, rei E2, bispo E4, esse peão é fraco, esse peão de H5 é fraco. O rei das pretas pode ativar aqui pelas casas brancas, né? Esse final deve vencer aqui. Então o Anand jogou cavalo E2 para eliminar o peão de G3. Trocou, rei toma, tomou em G2, tomou em G3. Carlsen ainda tá lutando por uma vantagem aqui, mas o Anand vem defendendo bem. Bispo F3, rei E3, bispo D1, rei D2, teve um vai e volta aqui na posição, rei E3, mas o Carlsen seguiu aqui lutando, rei E8, rei D2, e agora cavalo E7. Esse lance ameaça cavalo D5 e tomar o peão, então força a transição para um final de bispo contra cavalo. Aqui é o bispo da francesa aqui. Nessa posição ele, mesmo com tantos peões fixados em Casa Branca, muito por conta da debilidade do peão de H5, aqui o bispo é superior ao cavalo, né? As pretas podem pressionar. Rei toma E7. E aqui o Anand cometeu um erro perdedor com rei C1. Claro, um apuro de tempo, a gente já falou. Ele tinha que jogar o difícil cavalo E2, deixando o peão de H5 no ar, né? O ponto é que se tomar em H5, ele vem para D4. E o cavalo com esse peão de E5 forma uma barreira intransponível para o rei preto, né? E ele vai com o rei para lá do rei para parar o peão de H. E as brancas têm uma fortaleza aqui, impenetrável. Isso levaria ao empate. Também trocar aqui o bispo pelo cavalo não leva à vitória. O final de rei e peões é empate tranquilo aqui. Ninguém passa, né, nessa posição. Mas depois de rei C1, agora o Carlsen vai ativar o rei pelas casas brancas. Rei entrou em D5, rei A3. E ele jogou aqui rei C5, rei B2 e agora bispo D1. Rei C1 teve um vai e volta, agora ele volta em F3. Mas o Carlsen tem um plano que é jogar B4, né? E quando o peão tomar, ele quer entrar em D. Não retomar o peão, e sim ir para o outro lado, né? E capturar os peões pretos da ala do rei. O bispo talvez pode controlar a distância, né? Os peões brancos que podem tentar promover aqui na ala da dama. Tá? Mas o Carlsen não fez da melhor maneira. Ele começou com B4. O mais fino seria bispo C6, né? Por exemplo, cavalo E2. Transferiu o bispo para E8, atacando o peão. Cavalo G3 e agora sim B4. C por B4 e rei D4, porque agora o bispo em E8, além de ficar de olho no peão de H5, se B5 você pode tomar de bispo e tira esse contrajogo aqui do peão de A. Claro que isso era muito fino para achar com pouquíssimo tempo, eles estão jogando já no acréscimo, né? Mas B4 e agora vai começar uma parte emocionante aqui da partida. O Carlsen jogou rei D4, que era a ideia dele. Ainda dava para tentar pressionar com rei toma, C3 cheque, rei toma 5 com peão a mais, mas é pouco provável que ele consiga passar aqui. Agora as brancas têm uma espécie de fortaleza. Mas depois de rei D4, a Anand jogou muito bem C3, rei D3 e B5, forçando a passagem do peão A. A por B5, A6. Rei D2, a ideia das pretas aqui é jogar B4, fazer o peão C passado e coroar. Mas as brancas têm a sua ideia aqui. A7 jogou o Anand.
E aí bispo D5, né? Por que ele não jogou B4, né? A gente pode se perguntar. Depois de B4, cavalo F1 cheque. Salva aqui as brancas, né? O ponto é que se rei D3, agora dá para tomar o peão, porque o rei tem acesso à casa C1. E esse peão não coroa, quem vem são as brancas. E se rei D1, cavalo E3 cheque. Se rei D2, agora toma o peão. Ou se rei E2, né? Tá tomando o peão de todo jeito em C4. Forçaria então a jogar rei E2, cavalo G3 cheque, rei D2, isso aqui seria um empate. A gente vai ver já já porque que não pode jogar rei F2, né? Ir para cima do cavalo. Aqui tem essa ideia de cavalo toma F5, peão toma agora E6 e o bispo não consegue parar os dois peões, né? Essa é uma ideia muito importante aqui. Então, por isso, Carlsen não jogou B4 ainda, jogou bispo D5. E aqui o Anand jogou cavalo toma F5. Um erro, embora natural, ele quer fazer a passagem do peão. Né? O bispo não vai conseguir parar os dois passados. Mas ele empatava aqui com cavalo F1 cheque, rei E2, cavalo G3, e aqui tem que voltar. Porque se rei F3 agora funciona aquela ideia, o rei ficou distante do apoio do peão C, se peão toma E6 e as brancas vencem. Depois de rei D2, claro, agora se cavalo toma F5, transpõe para a partida, né? Mas cavalo F1 cheque leva ao empate. Cavalo toma F5, peão toma E6, né? E aqui o Carlsen jogou B4 e E7. O ponto aqui é que se C por B4, agora C3 ganha facilmente, né? Rei A3, C2 e as pretas coroam com cheque. Mas E7 é a melhor tentativa aqui, que foi o que o Anand fez. B por C3 cheque, rei A2, C2 e aqui o Anand jogou A8 dama. Aqui tem muita coisa acontecendo, pessoal. Bispo toma 8, né? Tem que tomar essa dama. E agora o Anand coroa a dama, E8. Esse momento aqui, ele é crítico, né? Tem uma vitória artística aqui para o Carlsen, que era naturalmente praticamente impossível de ver com o tempo que ele tinha. Ele jogou o natural, quer dizer, natural. Bispo E4 é um lance espetacular, né? Porque joga com a dama a menos, mas ele está coroando aqui. Mas esse lance deixa escapar a vitória aqui. O incrível C3 aqui, né? Era brilhante e levaria a vitória aqui. O ponto é que se jogar a dama toma 8, agora C1 dama, o final de damas ganha fácil. E se dama D7, o rei vai para E1, dama E7, agora sim o bispo cobre, né? E o rei branco não tem acesso à casa B2, né? Esse é um ponto importante. Do peão em C3, e se dama A3 para tentar parar o peão, rei D1, o rei D2, né? E se dama D6, agora bispo D3. Não há defesa para coroação. Então, C3 era uma vitória incrível de problema. O Carlsen jogou bispo E4. Outro ponto, né? Se ele coroar, claro. Aqui tem um outro empate de problema. Reparem que o rei branco está afogado, né? Então, pode dar dama aqui com dama E3 cheque. Não adianta jogar rei D1, dama E2 cheque. Força a tomar a dama e o rei branco está afogado. É um empate. Carlsen jogou bispo E4. Dama D8 cheque, bispo D3. E aqui o Anand tinha um outro empate de problema. Ele jogou dama D4 que perde. Dama B6 é brilhante. Com a ideia de que se C1 dama, ele pode novamente jogar para o afogamento. Por exemplo, dama E3, né? Se tomar, tá afogado. Se rei D3, dama por D3, qualquer captura aqui tá afogado. Se rei C3 aqui, tá caindo a dama, né? Nem pode. Então, era um empate aqui de problema, dama B6 com essa ideia. O Anand estava vendo essa ideia com dama D4, né? Mas e tem um detalhe aqui, né? Se depois de dama B6, C1 cavalo, cheque. Agora rei A3 é um bom lance, né? E depois de C3, agora tem dama toma H6 direto, né? Essa é uma diferença importante em relação à partida, que o peão das brancas está chegando rápido. C2
Por exemplo, dama C6. Se cavalo E2, H6. E se coroar, toma. E não dá tempo de parar o peão branco. Essa é a diferença em relação à partida. O dama D4. Agora C1, cavalo cheque. É absolutamente brilhante. O Carlsen. Se rei A1, cavalo B3, cheque, ganha dama. Se rei B2, cavalo E2. Tem uma perfeita cobertura aqui o rei preto e não tem como parar C3, C2, C1, dama. O Anand jogou rei A3. Agora C3, veio dama B6. E agora em relação àquela variante, as brancas estão com 2 tempos a menos, porque já estava tomando aqui agora, né? Depois de cavalo E2, dama toma H6, C2. Agora o cavalo está voltando a tempo aqui. Por exemplo, se dama B6 foi o lance da partida. Esse lance veio junto com o abandono aqui do Anand. Dama B6, C1, dama. Troca as damas. Dama B2, troca. E cavalo toma F4, H6, cavalo G6. As pretas vencem. Um final verdadeiramente espetacular desses dois grandes jogadores aí nesse evento por equipes. Então, foi um verdadeiro show esse final, claro, com erros normais, né, para esse ritmo de tempo, mas muita coisa bonita e bastante recurso aí mostrado por ambos os jogadores, né? A precisão da partida foi de 87,3 para o Anand, 90,9 para o Carlsen, e então o Carlsen acaba vencendo dessa bela maneira, mas o Anand também demonstrou muitos recursos, né, nessa partida. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e fique ligado aí nos vídeos do nosso canal quase que diariamente. É isso e até a próxima.